Passamos agora a palavra ao reitor da Unicesumar, professor Wilson de Matos Silva. Bom dia a todos. Bem-vindos à comunidade do conhecimento, a Unicesumar. Quero cumprimentar nosso conselho universitário aqui presente, na pessoa do Wilson Filho, vice-reitor, professor Cláudio, presidente da mantenedora. Juntos fundamos essa instituição já há 27, 28 anos atrás. Começamos em 1990, mas começamos a sonhar esta organização em 1986, quando éramos professores juntos, indo e voltando a uma cidade vizinha. Achamos que Maringá precisava ter mais uma instituição, além da Unicesumar, da Universidade Estadual de Maringá, já existente na época, mas com poucos cursos, era ainda uma pequena universidade, e fomos à luta, nos esforçamos, começamos com 180 alunos, 2 cursos, e vocês viram hoje, temos 90 mil alunos em Maringá, Paraná, e espalhado pelo nosso Brasil. Nós vamos falar durante aproximadamente 1 hora. Queremos dizer para vocês o que é que nós pensamos sobre educação, por que fundamos esta instituição de ensino. Nós fundamos para sermos agentes de mudança e transformação de nossa sociedade. Vivemos um país extremamente carente de conhecimento. A escola brasileira é uma das piores escolas do mundo, E isso tem me motivado a fazer o melhor possível para que realmente a gente possa fazer diferença na geração daqueles que têm nos procurado aí de todo o nosso país, procurado se matricular em nossa instituição. Eu tenho rodado o mundo aí conhecendo escolas, e cada vez que volto, só não desanimo, porque a missão é mudar pessoas, e feliz do país que tem escola de qualidade. Nós só vamos ter verdadeiramente democracia, nós só vamos ter verdadeiramente resgate da dignidade de nosso povo, quando todos tiverem direito de acesso a uma educação de qualidade. E os pressupostos mínimos para uma educação de qualidade é escola de tempo integral. O mundo que deu certo, primeiro implantou uma escola de 7 horas por dia, onde o aluno aprende efetivamente durante pelo menos 6 horas, e ainda leva atividades para casa. Essas são as condições mínimas. Hoje eu tenho 6 netos, 10 netos, 6 estão estudando nos Estados Unidos. Voltarão em breve, mas estão trazendo de lá aquela energia fantástica do conhecimento, para daqui a pouco, daqui a alguns anos, estar se somando a nós, ou mandando a gente para a aposentadoria, e junto com os pais, tenho 4 filhos, o professor Cláudio tem 2, estar assumindo essa instituição com uma visão de um mundo que tem dado muito certo. Mas nós temos 2 problemas só para resolver com a educação brasileira, né? Está aí, estrutural e cultural. Em regra, a escola brasileira, principalmente a pública, são os piores espaços da sociedade. Maringá é uma cidade privilegiada. Nós temos IDEB 7,2. O IDEB já mostra que a escola é boa. Comparando com o mundo desenvolvido, precisamos avançar muito, mesmo as boas escolas brasileiras. Mas uma grande parte das escolas para esse país, na rede pública, é uma precariedade, desde o espaço físico, não tem tampa de patente, não tem porta de banheiro. Eu visito no Brasil também, já entrei em milhares de escolas,
pelo Brasil afora. Aqui em Maringá, no Paraná, lá para Norte e Nordeste, é um desrespeito à dignidade humana a escola brasileira. Aqui nós nos esforçamos para fazer diferente. Se vocês entrarem em qualquer banheiro aí da nossa instituição, vocês vão ver que tem lá um ganchinho para pôr a blusa, o paletó, a bolsa, tal. Quer dizer, a gente cuida plenamente da questão da estrutura da escola. A escola tem que ser o melhor espaço físico da sociedade, porque nós estamos preparando a crianças, adolescentes, jovens, para remetê-los para um futuro longo. E o futuro é um futuro do conhecimento, das mudanças, das transformações. E aqui no Brasil parece que a escola remete para o passado. São faróis que iluminam para o passado e não para o futuro. Nós usamos tecnologia para valer em sala de aula. Todas as salas têm projetor de multimídia, computadores, laboratórios de última geração, etc. Em regra, o professor na escola brasileira está com giz e quadro, ao mesmo modelo do tempo que D. Pedro II estudava aqui no Rio de Janeiro, nas escolas brasileiras. O único lugar que não mudou nada no Brasil é a escola. Eu tenho dito que se D. Pedro chegasse no Rio de Janeiro, ele ia ficar maluco, vendo escada virando sozinho, gente subindo na vertical dentro daqueles edifícios enormes e tal. Ele só ia se encontrar se ele for na escola que ele estudava. Ele vai ver que está lá do mesmo jeitinho, o quadro, o juiz e tal, nada mudou. Aqui no Brasil, é claro, né? Porque são as escolas de qualidade que mudam a sociedade, que formam o pensamento crítico político, que formam as pessoas com capacidade de criar e inovar. E o momento requer inovação, criação. Mas, se formos ver o aspecto cultural, somos a sociedade anticonhecimento. Aprender aqui no Brasil é um sacrifício. Por quê? Porque a escola não converte a criança, o adolescente, ao conhecimento. E nós trabalhamos com a premissa de sermos agente de conversão da sociedade ao conhecimento. Mas vejam bem, a escola básica brasileira ela é de 4 horas. As que têm contraturnos são programas, não é um projeto pedagógico consistente em que tem aula de manhã, toda manhã e toda tarde. Quando tem um contraturno, são programas avulso de arte, cultura, um pouco de algum conhecimento. Então, o aluno fica efetivamente 4 horas na escola. Tem merenda, tem fila para merenda, não tem espaço para todos tomarem merenda juntos. Então, meia hora de merenda, sobram 3 horas e meia dentro da sala. Mas, diz as pesquisas feitas principalmente pela OCDE, que temos 32% de desperdício dentro da sala de aula brasileira, 18% com indisciplina e 14% com atividades burocráticas. E a principal atividade burocrática é a chamada. Além disso, a lei permite que o aluno possa faltar 25% das aulas. O que sobra? 2 horas e meia, ainda pode faltar 25% das aulas. O que sobra de aprendizagem? Esse é o modelo que está posto aí. Então ele vai para o primeiro aninho, a progressão é automática. Não tem prova no primeiro, segundo, terceiro. Só lá depois, no final do 3º ano, que tem a primeira avaliação. Então ele, no primeiro ano, numa condição dessa, ele não aprende a metade do que ele tem que aprender. Mas ele vai para o 2º ano, já com uma defasagem das proficiências, das competências que ele devia ter adquirido, em 50% de defasagem, no mínimo, em relação àquela criança que fica 6, 7 horas dentro da escola aprendendo. E essa defasagem vai se acumulando tão rapidamente, que lá pelo 4º, 5º ano, ele já não está entendendo mais nada.
do que o professor está falando, do que a professora está falando. E aí o que resta para aquela criança já pré-adolescente, começando a se desabrochar para a vida, dentro daquele ambiente que a professora cobra, a família às vezes cobra um pouco, tem que tirar nota tal. O que resta? Fazer indisciplina. Então esse alto índice de indisciplina da escola brasileira é o próprio modelo pedagógico que é o gerador dessa indisciplina. Eles acabam chegando na universidade com esses costumes, uma grande parte deles. Bem, então esse é o problema cultural, e nós só vamos mudar essa cultura quando tivermos uma escola de qualidade para valer para todos. Mas tudo isso existe a propósito, não é à toa que é assim. Aqueles que hoje estão saqueando a nossa nação lutam para que a escola seja ruim mesmo. Nós cantamos o hino nacional agora, a bandeira tremulava, linda bandeira brasileira, e nós cantamos ali, né? Vocês se lembram do que vocês cantaram? Nós damos o nosso peito à própria morte, ó pátria amada e idolatrada. Será que damos mesmo? O Brasil, por poucas vezes, praticamente nunca foi invadido e devastado por uma nação estrangeira, mas isso era comum, foi comum em toda a história da humanidade, e todos se organizavam, se alistavam no exército voluntariamente ou compulsoriamente, treinavam, iam para os frontes com as suas armas, matavam, morriam defendendo o patrimônio da nação, defendendo a nação, defendendo a dignidade da nação. E hoje atingiram profundamente a dignidade da nação brasileira. Estão saqueando o erário público de forma vergonhosa. Estão dilapidando o nosso patrimônio, o futuro da nossa juventude. E o povo está aqui, ali, para todo lado, quieto, como se não tivesse nada a ver com ele. Eu tenho perguntado para os nossos jovens, faço uma palestra para todos que entram aqui: quem foi para a rua nos últimos 4 anos para participar de um protesto? Contra ou a favor? Porque até há pouco tempo, até um ano atrás, tinha lado. Agora a gente vê que tudo é uma podridão, não tem lado. Não tem mais lado, né? E sabe quantos jovens foram? 3% dos jovens. Entraram aqui quase 4.000 jovens esse início de ano. Pouco mais de 100 deles participaram de um ou de outro movimento. Esse é o tipo de povo que os corruptos querem. Por isso eles não querem uma educação melhor. A escola tem que ser ruim mesmo, para que o povo continue, mesmo com diploma na mão, seja alienado, desinformado, sem capacidade de avaliar plenamente os seus direitos e protestar contra o saque da nação brasileira. 13 milhões de desempregados. O que isso significa? Isso significa falta de comida na mesa, incapacidade de comprar um remédio. A dignidade vai lá embaixo de um chefe de família que perde essa capacidade, mas ele não é culpado. Sabemos quem são os culpados. São pessoas morrendo muito mais cedo, são criminosos de cidadãos e cidadãs deste país, porque quem não tem não tem dinheiro para comprar remédio, morre mais cedo, ou não pode ir ao médico. Sistema de saúde, até que em Maringá ainda temos alguns privilégios na educação, na saúde, mas o Brasil afora falta recursos. E aonde estão os recursos? Essa escola já podia ser de tempo integral há muito tempo, mas essa cultura de escola ruim vai produzindo escola ruim, e geração após geração continuamos assim. Eu tive uma rápida passagem pelo Senado brasileiro
Deixei lá 14 projetos de lei para melhorar a educação desse país. O mais simples dele foi reduzir o índice de falta do ensino básico de 25% para 15%. Aprovei rapidinho no Senado. Na Câmara, o ministro Fernando Haddad saiu lá do Palácio da Educação e veio na Câmara para negociar a não aprovação da redução do índice de falta. No mundo desenvolvido não existe permissão de falta. Por que uma criança pode faltar, um pré-adolescente, um adolescente, a lei pode franquear a ele a possibilidade de faltar, são 200 dias, faltar 50 dias de aula durante o ano, para quê? Isso tudo é propósito, para que eles pudessem continuar sacando o patrimônio público, e ninguém, ou quase ninguém, se incomoda com isto. Mas estamos aqui tentando cumprir o nosso papel. Vejam a tragédia que estamos colhendo na educação brasileira. Na palestra que eu faço para os nossos alunos, eu digo para eles que 70% deles são alienados e 50% deles são analfabetos funcionais. Falei aqui, fiz umas 8 palestras aqui para grupo de 500, falei em Londrina, Curitiba, Ponta Grossa, onde nós temos campos. E isso não é jogado ao ar sem fundamentos. Vocês estão vendo na tela aí o resultado, não é propaganda da Folha de Londrina não, mas é resultado do último Enem, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. 8 milhões se inscreveram, 8 milhões e 630, pouco mais de 6 milhões participaram, 2 milhões se inscreveram e não foram, e o governo preparou material para 8 milhões, começa por aí, né? Mas somente 77 alunos dos mais de 6 milhões que fizeram, tiraram nota máxima em língua portuguesa, mas 84.236 tiraram 0. Vejam, a nota máxima e o 0. Como que é isto, né? Bom, mas o pior de tudo é que somente 7,3% demonstraram ter conhecimento em matemática. Só 7,3% aprenderam a matemática que deveria ter aprendido. E língua portuguesa, 27,5%. 27,5%. Na escola pública, vocês estão vendo no cantinho, 3,6% aprenderam matemática. E aí a escola privada faz um esforço um pouco maior e tal, então elevou essa média para 7,3%. Isso é uma tragédia. Matemática é a base de tudo, é raciocínio lógico, é desenvolvimento das habilidades cognitivas, de pensar, de solucionar problemas. Não é problemas matemáticos. Problemas matemáticos existem para fundamentar a vida, o caminhar de cada dia. A todo instante nós estamos deparando com isto. É um simples desconto que a toda hora nós estamos aí pedindo numa loja. E a juventude que chega na universidade hoje não são capazes de fazer um cálculo mental. R$150, 20% de desconto, qual o valor líquido? Ou qual o valor do desconto? 12 anos de escola. Não dominam isso. A maioria. Ano passado, nós fizemos uma prova para alunos do primeiro ano de engenharia, uma prova de matemática. Deu conhecimento de matemática de 7ª a 8ª série. Só que eles estudaram mais 5, 6 anos depois disso. Mas o conhecimento de matemática está lá atrás. Isso é para quem gosta de matemática. Porque quem vai fazer engenharia gosta de matemática, né? Imagina os demais.
Esse é o problema da educação brasileira. Eu digo para os alunos que eles foram enganados durante 12 anos e o pior, adoraram ser enganados. Adoraram ser enganados. A maior parte deles preferem o professor que dá nota fácil, que exige pouco, porque não querem ter o trabalho de estudar. E diploma não resolve vida de ninguém, não resolve sucesso de ninguém, não define futuro de ninguém. O que define é o conhecimento para valer. Por isso vocês estão vendo os filhos de vocês estudarem em casa para valer. E se não estiver estudando, manda um e-mail para mim que tem uma coisa errada dentro do meu sistema. Esse time aqui vai ser responsabilizado. Nosso trabalho é muito intenso para que eles possam realmente aprender. Então, vejam, a sociedade brasileira é anticonhecimento. Aprender é sacrifício. O conhecimento é um bem que ninguém rouba, que ninguém tira daqueles que o adquirem. É o maior patrimônio para uma pessoa, é o maior patrimônio para uma nação. Daihatsu Ikeda, um pensador japonês, diz que a chave para uma sociedade próspera está na educação. A educação é a construtora da paz, é a arte que enriquece a mente e lapida o caráter humano. Da metade do século passado, a geografia dos países vivia em movimento. Todo país que percebia que estava mais forte militarmente do que seu vizinho, ele invadia, escravizava os povos, saqueava os seus bens e aumentava os seus territórios. Porque ninguém tinha acesso à escola, só os nobres. Mas a partir da metade do século passado para cá, com a difusão do conhecimento para todos, bem ou mal, mas veio. Para o Brasil foi mal, mas veio e precisa vir, mesmo com o jeito que está, é a fórmula ainda de desenvolvimento, não tem outro caminho, né? Mesmo sendo bom, é muito bom para desenvolver as pessoas, para que as pessoas possam ser diferentes e fazer diferença. Mas com a difusão do conhecimento para todos, isso aconteceu a partir de 1800 e pouco, uma proposta didática de um pensador chamado Comenius, um eslavo, e ele que criou esse método de ensino em massa. Ensinar, cada um professor ensina uma disciplina, outro. Faz 200 e poucos anos que isso aconteceu. Antes, o ensino era feito individualmente. Um ia para a casa do nobre e ficava lá ensinando tudo para as crianças e para os adolescentes. Logo, ele ensinava pouco, porque ninguém tem domínio de tudo para ensinar tudo. E há 200 anos atrás, esse pensador criou esse método. E aí foi possível levar a educação, a formação acadêmica, né, em todos os níveis, a toda a população. O que aconteceu? Acabaram as grandes guerras. Ninguém mais invade país de ninguém. Sabe por quê? Até então, a grandeza de um país estava fundamentada na sua extensão territorial. E a partir da metade do século passado para cá, a grandeza do país deixou de ser isto. A grandeza do país passou a ser a capacidade de aprender do seu povo, porque o fundamento da grandeza está na tecnologia, na arte, na ciência, na capacidade de criar e inovar. E isto só se adquire através de escolas muito boas. As escolas têm que ser muito boas para o povo fazer isto. E como nós estamos avançando, mas muito distante ainda, o que acontece? Nós importamos tudo que é de alta tecnologia. Exportamos a matéria-prima, exportamos a agricultura, porque depende muito mais da terra e do clima do que da gente, não é? Mas mandamos um navio de minério de ferro
para a China, recebemos como pagamento desse navio um container de computadores, de projetores de multimídia, alguma coisa. Um container paga um navio. Essa é a diferença de quem investe em tecnologia. Agora, aqueles que trabalham e desenvolvem tecnologia, o salário vai lá em cima, porque ele é capaz de criar situações, de resolver problemas no cotidiano. Ele é capaz de desempenhar funções mais complexas, que exigem raciocínio mais elevado. Para vocês terem uma ideia, as pesquisas têm mostrado que para cada americano precisa 4 brasileiros para produzir a mesma quantidade. Para cada americano precisa 4 brasileiros. Sabe por quê? Por causa da baixa qualidade da escola brasileira. Veja o prejuízo que a nação tem com isto. E o americano não ganha 4 vezes o que ganha um brasileiro, não. Ganha mais ou menos o dobro. O poder aquisitivo de um trabalhador americano é aproximadamente o dobro do poder aquisitivo de um brasileiro. Só que ele produz 4 vezes mais. Por isso aquele país virou um gigante, uma economia extremamente forte, para valer. Todos vivem com dignidade. O pobre lá é classe média alta aqui no Brasil. Sabe o que fez diferença? A escola. Qualidade de escola, minha gente. Bom, um pouquinho da nossa história, né? Unicesumar. Então, aqui começamos em 1988, começamos a mexer nesse terreno aqui. Nós adquirimos da prefeitura este lote aqui, 2 alqueires, daqui até lá embaixo. 80 metros de cabeceira, 400 e pouco de profundidade. E o mais interessante que quando eu procurei o prefeito Said naquela época, falei: prefeito, nós queremos montar uma instituição de ensino superior aqui em Maringá, precisamos de um apoio público, não é? A pública vive exclusivamente do dinheiro público. Por que uma instituição privada não pode ter algum apoio inicial do poder público? Tem que ter, né? Tem que ter. Aí foi para lá, para cá, falou: tem um lixão abandonado lá. Aí eu vim aqui, já conheci isso aqui de longa data. Falei: bem, de graça vai pegar, né? Aí acabou não dando certo ser de graça, porque tinha cláusula de reversão para a companhia Melhoramentos, né? E tivemos que pagar um valor lá para a companhia. Mas aqui começamos. Aqui, esse carro é a caravana que eu tinha na época. Esse de camisa branca sou eu, cabelos pretos ainda, né? Isso há 30 anos atrás, 1989, estávamos construindo o primeiro predinho da frente ali. Temos aqui o Colégio Objetivo hoje, funciona em todas as instalações também, uma escola com a mesma proposta da Unicesumar, de ser agente de mudança, preparação, formação com excelência. Temos todos os níveis da educação básica aqui. 1990, começamos com 20 colaboradores, 2 cursos, 180 alunos. O prédio é esse. Nós só colocamos uma frente um pouquinho diferente ali e tal, né? Porque o restante a gente foi modernizando as construções. E assim começamos. Hoje, com 600 metros de construção, hoje nós temos 130 mil metros de prédio. Aqui, Londrina, Curitiba e Ponta Grossa, aqui em Maringá, numa área de 22 hectares. Temos mais umas 10 hectares nos outros campos aí fora de sede. Eu parto de um princípio simples, né? Que querer é poder, não é passe de mágica, nada. A gente tem que se preparar para isto, tem que buscar, não pode desistir jamais. Tem que buscar caminhos, trilhar com coragem, com fé, com esperança. Se não der certo aquele caminho, busca outra alternativa. É possível. O conhecimento é transformador, minha gente, acredite nisto. Mesmo vocês que estão aqui, que já são pais, que têm os filhos aqui, se não tiver a oportunidade de fazer isso, faça, há tempo. Eu tenho colado grau aqui para alunos de 75 anos, 78 anos de idade.
e eles vibram, a escola rejuvenesce, porque trabalha com a sinapse do cérebro. O cérebro expande, a capacidade de pensar expande o cérebro, dá nova vida, energia para as pessoas. E nesse Brasil quase ninguém leva isto a sério. Eu sou fruto disto, gente. Eu comecei o primeiro ano com 7 anos, comecei de novo com 8 anos, comecei de novo com 9 anos, porque eu parava para colher café com meus pais, aqui em Iguatemi. Fiz a pé muitas vezes com 7, 8, 9 anos, de Iguatemi a Maringá com meus pais, eu e meus outros 8 irmãos. Mas quando eu estava completando 10 anos, alguns irmãos já mais velhos, não conseguia avançar na zona rural, meu pai tomou a decisão mais sábia da vida dele. Falou: vamos mudar para Maringá, porque vocês têm que estudar. Para um trabalhador rural, criar 9 filhos dentro da cidade não era fácil. E com 10 anos eu vim estudar aqui no João 23. Só que quase tudo era mato, os caminhões de lixo passavam lá em frente à minha casa. Coincidentemente, aqui eu vinha catar garrafa com 10 anos de idade, vender na Riachuelo e dar o dinheirinho para minha mãe. Às vezes agregava valor ao produto, pegava a garrafa, vendia na Riachuelo e ia na fazenda dos padres, aqui do padre Scherer, que foi a primeira fazenda, a primeira propriedade vendida em Maringá em 1938. Em 1940 ele construiu a capela ali, ia lá com aquele dinheirinho, comprava limão, agregava valor. Comecei a ser empresário, fazer negócios, com 10 anos de idade. E aí não parei mais de estudar, e fomos à luta, sem desanimar, de forma incansável. Chegamos hoje, nesse 2017, com essa bela instituição de ensino que tem sido transformadora na vida de muitos. E não ficamos só numa instituição de ensino convencional, fomos muito além disto. Construímos museu histórico de nossa cidade, fizemos orquestra filarmônica, há 14 anos organizamos essa orquestra, um grupo de cantores líricos, coral, temos emissora de rádio, TV, canal 28 aberto, 21 canal fechado a cabo da NET. Construímos uma bela fazenda experimental aqui do lado da cidade, vai passar no vídeo aqui. Investimos para valer na transformação das pessoas, para o desenvolvimento integral com arte, música. Nós temos pianos espalhados pela escola. Se vocês vão dar hoje, vocês vão ver todos os espaços sociais, cantinas, tem piano aberto para aluno tocar, professores, quem quiser, vocês podem passar por lá e dar uma tocadinha, viu, gente? Alguns podem ficar do lado e cantar. Esse é o clima que nós criamos aqui em nossa organização. Essa é a fazenda. Os alunos de agronomia ganham lá 3 mil metros cada grupo, e ele tem que tirar 10 safras durante os 5 anos, uma de inverno, outra de verão. E ali tem a enxada para ele, tem o pulverizador, tem o trator para ele aprender a dirigir, tem que botar a mão na massa. Em todos os cursos nós nos esforçamos muito para fazermos isso. Existe uma frase no Brasil que na prática a teoria é outra. Essa é mais uma falsa premissa da péssima qualidade da educação brasileira. Quando se dá teoria bem dado e prática bem dado, elas se somam e o profissional sai para o mercado para ter sucesso. Como mais da metade daqueles que terminam em curso superior não tem sucesso, aí ele, na prática a teoria é outra, vão arrumando as desculpas brasileiras para encarar o não sucesso. E ainda passam a criticar os que têm sucesso, né? Em regra, a sociedade brasileira nem perdoa o sucesso alheio. No mundo desenvolvido, todos aplaudem o sucesso daqueles que têm, e todos se preparam para buscar o sucesso, porque quanto mais pessoas têm sucesso, mais vai se ampliando as oportunidades, a empregabilidade, mais gira a economia, mais o governo arrecada impostos, mais as pessoas aprendem a votar, mais seriedade tem, e a nação passa a ser chamada primeiro mundo. Que beleza, né? E nós estamos no terceiro mundo,
e vamos demorar para chegar lá, enquanto não houver mudança de cultura, mudança de políticos desse país, uma grande mudança, e é nós que temos que promover essa mudança, minha gente. É a base, porque do topo raramente surgem mudanças. Esse prédio é o prédio administrativo, trabalha ali quase 700 pessoas. Ele tem turbinas eólicas, placas fotovoltaicas. Escola tem que ser isso, um mundo moderno, um mundo que traga para dentro dela toda a modernidade possível para que o aluno possa ter vivenciamento. Aqui alunos de engenharia, das engenharias elétrica, civil, sobem ali, acompanham. Eu abro o meu celular e vejo quanto está produzindo agora de energia em cada equipamento deste. Mas infelizmente nada disso é produzido no Brasil, vem tudo de fora, tudo de fora. Nós, brasileiros, temos dificuldade para manuseá-los, para dominar a tecnologia que criaram lá fora, né? Então nós temos que avançar. Estou dizendo isso para vocês porque os filhos de vocês estão aqui, e quero que vocês continuem participando com a gente na formação dos filhos. Em regra, o pai acha que quando o filho entrou na faculdade, ele relaxa, ele descansa. Pronto, agora meu filho sabe o que quer, está tudo resolvido, vai ser um profissional daquela área ou da outra lá, moda, psicólogo, odontólogo, estética, farmácia. Esse time aqui são nossos líderes de todos esses cursos. E aí, mas não é bem isto. Se ele não estudar para valer, não vai adiantar nada. E é em casa. É em casa. Eu tenho desafiado nossos alunos a estudar 10 horas em casa todo final de semana. Se ele não for diferente da média brasileira, ele não vai fazer diferença depois na caminhada da vida. Então, acompanhe. Vejam o que o seu filho está estudando em casa. E filhos, metade desiste durante o curso superior. Essa é a média brasileira. 2 milhões entram. Anualmente, a escola brasileira forma menos de 1 milhão de pessoas. E destes, metade não dá certo no mercado de trabalho, porque não adquiriram as proficiências do projeto pedagógico proposto pela instituição. Não adquiriram porque a instituição não foi forte, não exigiu para valer, a cultura é anticonhecimento e a roda continua girando desse jeitão que está aí colocado. Eu ia pedir para um assessor meu dar uma mãozinha para baixar o volume daqueles cachorrinhos ali fora, estão me atrapalhando. Mas quando eu parei, eles me ouviram lá, ficaram quietos. Muito bem. Filhos são como flechas na mão do arqueiro, diz a Bíblia. Não é? O que você quer? Quando você tem uma flecha para atingir um alvo, quanto melhor estiver sua flecha, mais você treinar esse arco, quanto mais você preparar esta flecha, mais longa ela vai e vai atingir o objetivo certo. Então preste atenção, a Bíblia tem ensinamentos fantásticos. Uma delas é essa: filhos são como flechas na mão do arqueiro. Continue acompanhando a vida dos filhos de vocês, mesmo aqui na universidade. Eu sempre estimulei os pais a virem aqui de vez em quando, passar pelo corredor. Pai, gente, os portões nossos, a gente filma tudo, tem cancela para todo lado, mas sempre estão levantadas. Aqui é um espaço livre, a gente acompanha tudo. Nós temos mais de 1000 câmeras espalhadas, tudo para valer. Entrou aqui dentro, está filmado. Nós temos um painel onde 24 horas tudo está sendo monitorado, porque aqui é lugar de construção de vida, cidadania e ética. Não é de farra, não é de bagunça, não é de namoros exagerados, não é de manifestações afetivas ou homoafetivas. Não aceitamos nenhuma delas aqui dentro. Inclusive,
conseguimos aprovar uma lei, já uns 10 anos atrás, proibindo a venda de bebida alcoólica a 200 metros do perímetro da instituição. Esses estabelecimentos que estão aqui ao redor vendem lanches e refrigerantes. E lutamos por isso, hein? Não foi fácil aprovar a lei, porque nós queremos que todos aqueles que nos procurem tenham realmente um futuro de sucesso. E agora, vocês não precisam mais vir aqui para acompanhar o filho, tá? Vou mostrar numa tela lá no final. Vocês têm direito à senha, ao RA, Registro Acadêmico do filho de vocês, tá? É só entrar no nosso site, você vai encontrar um ícone lá e você vai requerer no momento ali no sistema, e um funcionário vai pegar a identificação, ver se você passou os dados corretos, se você é pai ou mãe mesmo, e vai lhe dar a senha. E a frequência aqui é lançada diariamente no sistema, é online. O professor puxa o computador na sala de aula e faz a chamada e lança. Então acabou a aula, você lá da sua casa pode saber se seu filho veio aqui ou não, se ele saiu para vir e se chegou. Para que você não tenha acesso à senha, o filho tem que fazer por escrito e deixar no sistema. Você entrou, o filho não deixou por escrito, que você não deve ter direito, você vai ter esse acesso. E raramente um filho faz isso, principalmente quando existe uma relação boa em casa, de afetividade, de amor, de respeito mútuo, tal, né? De valores importantes, né? E aí você vai poder acompanhar nota e frequência. Inclusive adotamos mais essa metodologia, usando a tecnologia a nosso favor. Tecnologia tem que ser usada a favor da construção de uma sociedade melhor. Esse prédio tem espaços fantásticos aí, extremamente modernos. A parte de lógica passa por cima, sobe para o andar lá, totalmente livre. Só os prédios muito modernos estão construídos desse jeito. Também é lugar de aluno passar por lá, de administração, de TI. Nós temos aqui mais de 100 funcionários só na área de tecnologia da informação, desenvolvendo software, customizando, adequando softwares para a nossa realidade. Esse prédio tem 60 quilômetros de fibra ótica. Os alunos de engenharia, arquitetura e etc. das exatas acompanharam o prédio. Nós fotografamos, fichamos e hoje é um manual para que os alunos possam estudar como foi feito e depois ver feito. É mais um case para que os alunos possam aprender e ter visão de um futuro e não ficar preso ao passado. E hoje chegamos então a 90 mil alunos, 74 mil presenciais, à distância, na educação à distância, e 16 mil no presencial. Temos alunos de 17 países estudando aqui. Final desse ano passado, formamos a primeira americana aqui em odontologia, e ela voltou para o seu país para clinicar lá. O pai dela é professor na Universidade de Gainesville, na Flórida. Mais de 3 mil colaboradores, começamos com 20, sendo mais de 1.000 docentes altamente qualificados, treinados, constantemente estamos trabalhando. E continuamos, construímos campos em Curitiba, Londrina e Ponta Grossa, belos prédios, como estamos fazendo aqui, né? O primeiro é o de Curitiba, o segundo é Ponta Grossa, o terceiro é Londrina. E vamos continuar expandindo. Acho que um produto de qualidade a gente tem que levar para a nossa comunidade. Mas não é só prédio. Prédio é uma vontade de fazer bem feito e busca de recursos, organização dos recursos financeiros para isto. Mas a essência está dentro da sala de aula. São as competências, as habilidades, as proficiências que o aluno tem que dominar. E aí o nosso esforço, já a partir da nossa missão, que é promover a educação de qualidade nas diferentes áreas do conhecimento, formando profissionais, cidadãos que contribuam para uma sociedade justa e solidária.
É fantástico isso, né? Essa é a missão da educação, não é só a nossa. Uma sociedade justa e solidária, uma sociedade ética, uma sociedade que respeite o que é dos outros, respeite os outros e que saiba conviver plenamente em sociedade realmente, em grupo, em comunidade. Temos a nossa missão, está no nosso site, mas temos os valores essenciais. Quais são os valores da nossa instituição? Que norteiam a vida de todos nós, na qual nós construímos a nossa caminhada, todo o nosso material. Respeito ao ser humano de forma integral, excelência intelectual e profissional, promoção do desenvolvimento emocional e espiritual. Nós trabalhamos fortemente em cima de 4 pilares: o intelectual, o profissional, o emocional e o espiritual. Já foi dito da capelania aqui, teólogos, psicólogos, acompanhando, falando, acalmando, levando princípios de Deus para o coração da nossa juventude. E os outros estão aí também, vocês poderão procurar no nosso site. Daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre esses pilares. Qualidade, estamos entre 4% das melhores do Brasil hoje. Isso é dado pelo ENADE. ENADE é uma prova que o governo faz no final do curso, Exame Nacional de Desenvolvimento da Educação Superior. E nessa prova nós temos tirado excelentes notas. Os índices que nós temos atingido, o próprio MEC diz que é a escola de excelência. Somos a 10ª maior instituição educacional do nosso país hoje, nascido aqui nesse espaço aqui, viu, gente? Muito bem, vamos falar um pouquinho mais. 6 anos, há 6 anos temos a nota 4, que é numa escala de 1 a 5, de 1 a 5. No Paraná tem umas 12, 15 instituições, das 230 a 240, com essa nota, 4 ou 5. Essa nota 4 é a mesma da UEM, Universidade Estadual de Maringá, é a mesma da Federal do Paraná. E um aluno lá custa 5 vezes mais do que custa um aluno aqui, e um aluno lá passa por uma seleção de 20 e 30 por 1 para entrar. Nós pegamos todos. Mas o governo mede o valor agregado, chama IDD. E esse IDD é que tem também nos dado feito que a gente tem um salto nesses indicadores, porque nós pegamos praticamente todos, com exceção de medicina. Daí, em forma de gráfico, o que nós temos atingido. Mas, na última publicação desses resultados, nós tivemos no presencial 2 notas máximas, que foi design de interiores e gestão do RH. Mas todos, a prova é o ENADE, o CPC é agregado da titulação e dedicação do corpo docente e a satisfação do aluno, que ele preenche um questionário num site do MEC dizendo como é que foi, se tinha laboratório, se tinha boa biblioteca, etc. Mas no ensino à distância nós conseguimos um feito único também em nosso país. Esse é único, são as melhores notas do Brasil para uma instituição de ensino à distância, onde tiramos 5 ENAD 4 e 3 ENADs 3, mas com os agregados ficou tudo 4. No IAD são as melhores notas do país, globalmente. Esse é o esforço que nós temos feito e tem valido a pena. Temos 21 ações de qualidade. As aulas, gente, presta atenção, no primeiro item aqui, atividade de estudo programado. As aulas estão na rede para o aluno estudar 30 dias antes de ser oferecida.
Então, as aulas de segunda-feira agora, depois de amanhã, já está na rede do aluno há 30 dias, com o conteúdo que vai ser ministrado, com as competências e habilidades que esse conteúdo vai acrescentar no cidadão, na mente do aluno, em quais livros estão e em quais páginas. O seu filho pode estudar 30 dias antes de vir para a escola, já está estudando os conteúdos. No mundo desenvolvido, ninguém vai para a escola sem estudar antes, porque a primeira coisa que eles fazem é uma provinha. Com um sistema desse, ele vai jogando uma questão atrás da outra, é só A, B, C, D, o aluno tem isso aqui e vai pondo A, é B, o C, é D, ele vai jogando, em 10 minutos ele faz uma prova de 40, 50 questões do conteúdo que ele vai ministrar. E aqueles que tiram um índice muito baixo, ele manda para casa, vai embora. Não vou carregar ninguém no colo aqui não. Vai estudar os conceitos básicos, os princípios básicos, qualquer um é capaz de entender, quem tiver uma boa leitura. Infelizmente no Brasil não, né? Porque só 27% tem capacidade em língua portuguesa. O que é capacidade de língua portuguesa? Capacidade de ler um texto e interpretar o que está lendo, fazer um resumo das ideias mais importantes do texto. Mas hoje 10% dos nossos alunos já estão estudando antes. Cobre isso do seu filho, eles sabem disso, tá? Além do mais, quando o professor acaba de dar aula, ele já aperta uma tecla, vai para casa, AEPs, Atividade de Estudos Programados. No meu tempo de professor lá atrás, era tarefa para casa mesmo na faculdade eu escrevia tarefa para casa, os alunos até riam, professor, tarefa para casa? Infeliz da escola que não passa tarefa para casa todos os dias, infeliz dessa escola, porque ela não está contribuindo com o futuro desse aluno. E infeliz do aluno que não fizer, porque ele está jogando o seu futuro fora, ele está jogando o seu dinheiro fora, o seu, tá? Porque uma boa parte são vocês que pagam. Então acompanhem a vida dos filhos de vocês, mesmo na universidade. Ele não vai achar ruim, ele vai entender depois, ele pode até reclamar agora, mas depois ele vai entender que é um ato de amor, porque quem ama, cuida. Todas as salas são avaliadas, o clima de aprendizagem, um dia sim, um dia não, aleatoriamente, mas todas são avaliadas. Por quê? Relaxou o corpo, jogou a bunda das nádegas para frente, acabou, a sinapse do cérebro, a intensidade da sinapse do cérebro relaxa. É só pegar um livro e começar a ler na cama. O que acontece? Acabou, você não vai aprender nada, daqui a pouco você nem lembra mais do que você está lendo. Então aqui até a forma é organizado, estuda em grupo, reunir grupinho aqui, ali, tá um tema para cada um, acabei com isso aqui, porque isso é uma forma de embromar um pouco o tempo também. Quero muito estudo em grupo, em casa. O professor tem que passar atividades para casa, para reunir grupos e decidir questões, problemas, elaborar textos científicos, etc. Aí sim, não aqui é lugar de discutir conteúdo, passar conteúdo, ensinar conceitos e fórmulas. E para isso ele tem que estar em ordem. Chama-se ergonomia cognitiva. 11º, fiscais de prova. As provas nossas são individuais, descritivas, de um bom grau de complexidade extensa. São verificadas antes por uma comissão liderada pelos coordenadores para ver se a prova está preenchendo esses quesitos. E na hora da aplicação tem fiscais na sala de aula. Além do professor, tem um fiscal na sala, lá atrás, porque aqui não tem cola. Esse ano eu fiz também, viu gente? Eu faço uma pergunta, depois de chamar essa juventude à responsabilidade para valer, e aí eu pergunto, quem não colou no ensino médio aqui, levanta a mão. Nunca mais que 5% levantaram a mão. Então, 95% dos jovens brasileiros, dos adolescentes brasileiros, colam. E a cola é uma mentira, uma falsidade ideológica, uma apropriação indébita. Aí começam os maus costumes de nossa sociedade, por uma escola extremamente permissiva, feito da forma que os governantes corruptos querem, e poucos se dão conta disto.
O 12º, que alegria recebê-los. Integração com os pais, é isso. Gostaria de ter esse auditório lotado. Mais de 3.000 pais vieram aqui, ou os filhos se matricularam aqui, né? Mas, como educação não se leva muito a sério nesse país, poucos se interessam, né? Tanto. Temos o mérito acadêmico. O mérito acadêmico foi o último item lá. O melhor aluno de cada série almoça comigo bimestralmente lá no Moinho Vermelho, e com esse time todo aqui, ó. Filho de quem aqui, os filhos começaram agora, teve um bimestre só, né? Filho de quem aqui almoçou comigo há 3 sábados atrás, aproximadamente? Levanta a mão, vamos ver. Ô pai, tem vários, olha, parabéns, viu? O filho foi o melhor aluno da sala. Não é da sala, da série. Por exemplo, direito, eu tenho 5 primeiros anos, vai um do primeiro, um do segundo, 4, 5 primeiros anos, segundo anos, vai um. Estimular a meritocracia. A sociedade tem que aprender a ser competitiva para poder caminhar, estar fazendo cada dia melhor, competir mais, não é? E quem tira a média acima de 8 ganha, a média geral da disciplina ganha uma camiseta, tá? Estou entre os melhores, tá. Qual filho aqui que levou uma camiseta para casa, levanta a mão. Opa, aí, parabéns, olha, uma salva de palmas para vocês. Temos o plano de metas. Plano de metas, gente, esses relógios aí funcionam constantemente. Tudo que está acontecendo na sala está sendo registrado, esses reloginhos estão indicando, são radar da qualidade. Uma boa parte das pessoas até tem bastante conhecimento, mas eu digo que eles são analfabetos visuais. Olham, mas não percebem. Não conseguem entender o que está ocorrendo em volta. Não tem jeito. Tem que olhar e ver para poder interpretar melhor, né? Não é? Então fiquem atentos. Visão holística, ampla. Esses são aqueles que vão estar fazendo diferença. Aqui é a festa dos melhores alunos, tá, gente? 3 vezes no ano, porque no 4º bimestre não dá. Mas, gente, aprender é construir-se, não é leitura simples, corrente de alguns conceitos e algumas fórmulas, é lapidar-se. Por isso aquele pensador japonês Daihatsu Ikeda, que ali na frente, engrandece a alma, lapida o caráter humano. É quase que literalmente isso aqui, olha, é pegar a marreta, a cunha, formão e trabalhar. Não é uma tarefa de festa, não é uma tarefa que só é prazerosa. É prazerosa quando a gente começa a dominar o conhecimento, aí estudar torna-se prazeroso. Como o domínio do conhecimento na sociedade brasileira é muito baixo, ela torna-se uma tarefa espinhosa. Mas é isso, olha que quadro lindo isso aqui. É construir-se, e feliz daqueles que encaram isto com seriedade. Sorte e azar não existe, né, gente? A sorte é quando uma pessoa preparada encontra uma oportunidade. Azar é quando uma oportunidade encontra uma pessoa despreparada. O conhecimento levado a sério supera a sorte, supera o azar, supera o destino, supera a karma, o determinismo, o signo, tanta coisa, supera tudo isso. Não tem disso para quem resolve aprender para valer. Nem o governo, nem as crises, porque crise, se a gente tirar o Z fica cria, temos que criar, o S tem que criar, e quem aprende a criar vence até as crises com mais facilidade. Fórmula do sucesso, a gente tem trabalhado muito isso, já falei para vocês, né, que é disciplina, comprometimento, dedicação, busca da informação, busca do conhecimento. Tudo isso vai transformando em habilidades
e transforma-se em sucesso. Ainda mais, todos nós, vocês, eu, os filhos, têm ainda que ter criatividade, não só no senso comum, porque dizem, o brasileiro é muito criativo, é verdade. Para resolver um probleminha, quebrar um galho aqui e ali, eu nem gosto dessa palavra quebra-galho, porque eu não quebro galho, porque eu sou criacionista, eu sou filho de Deus, e quem vive quebrando galho deve ter vindo do macaco, tem o DNA do macaco, o macaco vive quebrando galho nas árvores, não é? Então não tem que quebrar galho, tem que fazer bem feito, não é? Então tem que ter criatividade, coragem, tem que ter determinação, autocontrole, visão holística, que eu já falei um pouquinho de cada uma dessas coisas aí durante a minha conversa. Precisa ter disciplina do corpo, do tempo e da mente. 3 aspectos de disciplina nós trabalhamos intensamente, já falei um pouco disso, né? Do corpo, nós usamos isso aqui, ergonomia cognitiva. Todas as salas têm esse quadro aqui, todas as salas têm esse quadro aí, tá? E supervisionamos, por que não dizer fiscalizamos? Senão não dá certo, o brasileiro tem que estar ali perto mesmo para caminhar, senão ele tranca, para. O brasileiro é um matador de tempo de mão cheia. E quem não tiver organização do tempo não vai chegar a lugar nenhum, viu, gente? Eu vejo essa moçada, uma parte deles, os filhos de vocês não, são daqueles que não vieram aqui. Chega sexta-feira, estão já doido para professor, termina mais cedo, professor. Ninguém solta mais cedo aqui, tá? Se o seu filho chegar mais cedo, não, a escola não liberou, ele saiu por conta dele, porque em cada prédio nós temos um funcionário com um tablet na mão, olhando, o professor saiu 5 minutos antes, ele registra, e aquele relógio já acusa e vai para todos nós, e a gente já toma providência. Professor, o que aconteceu? Eu acabei o conteúdo. Acabar conteúdo? Gente, em cada área que um professor ensina, existe toneladas de conteúdo dominado aí pelos pesquisadores, pela ciência, e está até na rede. Agora o cara fala, acabou o conteúdo? Nós acabamos com essas histórias aqui, de professor chegar atrasado e de professor sair mais cedo. Mas a pressão na sexta-feira é tremenda, né? Porque tem até música sertaneja aí, sexta-feira da cerveja, e aí vira a noite toda, aí dorme o sábado quase o dia todo, aí vira a noite do sábado para domingo de novo, e quando vê, ficou cozido na cama o domingo inteiro. Não vai dar certo. Se o seu filho está fazendo isso, ele não vai ter sucesso como profissional na vida, e espero que ele seja reprovado aqui, que desista logo, porque o nosso sucesso está fundamentado no sucesso dos nossos alunos, dos nossos egressos. Porque se eles não tiverem sucesso, eu tenho que rever meus processos aqui. E por isso nós temos todas as ações, porque nossa missão é fazer do seu filho uma pessoa de sucesso. Então, minha gente, contribua com o seu filho e contribua com você mesmo. Se o seu filho não está participando de um processo deste, porque não aprendeu na casa. Meu pai era um trabalhador rural, mas ele vinha para Maringá fazer compra no final de semana e levava os jornais da semana para ler. E eu tive essa feliz contaminação, né? E você está contaminou o seu filho com o quê? É tempo. Sempre é tempo. E Augusto Cury discute muito bem a questão da ansiedade, né? A gestão da mente é fundamental para que a gente possa dominar o tal da síndrome do pensamento acelerado. Augusto Cury trabalha muito bem isso, nesse livro também. E essa síndrome do pensamento acelerado pode ter complicações as mais profundas possíveis. Esse livro de Augusto Cury, Vendedor de Sonhos, transformou-se em um livro. É um filme, muito bom filme, trata das pessoas ansiosas e até ajuda as pessoas a se recuperar de riscos, quem tem tendência de suicídio, de risco de suicídio. Mas, quando eu mostro esse livro anterior, eu mostro aqui para os filhos de vocês. Aí eu pergunto, quem já leu um livro desse?
Esse livro já foi vendido no Brasil 45 milhões de exemplares. Ninguém leu, ninguém levanta a mão. Aí eu falo, mas escuta, você não dá uma olhadinha na revista Veja, lá na última página da revista Veja, você abrir lá, viu gente, vocês também, tá? Vocês vão ver lá que tem os livros mais vendidos. Falei, não surge uma certa curiosidade? Esse livro está como o primeiro ou segundo mais vendido há 3 anos, ali no finalzinho da revista Veja. Aí não dá uma curiosidadezinha, uma vontade de ler? Pô, tem tanta gente lendo, por que eu não vou ler isso, hein? Mas aí eu pergunto, quem assina a Veja? Ninguém? Bom, então acabou, né? Matou, né? Opa, não sou sócio da Veja não, mas é uma boa revista. Muito bem. Estamos acabando de construir uma bela capela aqui. Está ficando pronta. Esse é o símbolo nosso, o valor espiritual. Nós trabalhamos intensamente esta área, porque eu entendo que o princípio cristão, a espiritualidade aberta, levada a sério, não a religiosidade. Religião é o linear, o vertical é a espiritualidade. É claro que através da religião cristã, facilita para você ir à espiritualidade. Sem ela é mais difícil. Mas não se apegue a placa, marcas, todas têm defeito. Agora, quando o defeito da gente é maior do que esse, a gente nem fica nelas. Quando a gente tem defeito menor, a gente convive com os que pecam também, com os que erram também. Mas a espiritualidade é fundamental para uma vida equilibrada, uma vida de mais amor, uma vida de paz, uma vida de perdão, uma vida longâmina, respeito, mansidão e bondade. Acabou. Eu li um pensador uma época, né? Escreveu um livro sobre a espiritualidade. Ele falou, gente, como é joia praticar isso. Eu sou feliz agora praticando esses princípios. Eu equilibro a minha mente, eu amo mais, eu perdoo mais, eu agrego mais. Aí ainda tem a promessa do céu na Bíblia. Aí ele diz, mas se o céu não existir? A gente olha, eu acredito, mas se isso faz bem para viver melhor agora, se tiver céu, melhor ainda, não é? Então é um princípio que a gente tem que praticar e nós estimulamos muito aqui, estamos construindo essa capela. Esse cidadão Francis Collins que vocês estão vendo aí, ele decodificou o genoma humano. Ele foi um cientista, ele é um cientista contemporâneo. Em 2013 ele concluiu uma tarefa que poucos se deram conta da importância dela, e que daqui 100, 200 anos esse homem vai ser o cara. Ele coordenou uma equipe de 2.000 cientistas que trabalharam durante 10 anos para decodificar o genoma humano. Ele era um ateu, e ao concluir esse trabalho, ele se converteu a um Criador, e que nós chamamos de Deus. E aí, o que eles descobriram? Gente, olha o corpo humano, que coisa fantástica que é, né? De onde que vem isso? Do nada nada se faz. Caiu um fogo no chão lá, um raio na terra, surgiu um ser embrionário lá, rudimentar. Do nada se faz. Vocês já viram alguma coisa morta transformar em vida? E aí o que descobriram? Que nós temos 6 bilhões de codificações diferentes dentro do nosso organismo, de pares de moléculas com combinações diferentes, grupos de combinações diferentes, para que todas as funções que temos sejam exercidas com plenitude. 6 bilhões. E nós temos na face da Terra quase 8 bilhões de habitantes. Vocês imaginam que para cada habitante da Terra, quase que para cada habitante da Terra, nós temos um grupinho de células, grupos de células diferentes, com funções diferentes? Eles que têm uma sobra razoável aí.
uma reserva que eles não conseguiram entender por que tem essa reserva. E vocês sabem onde está codificado isso? Vocês sabem onde está? Qual software que sai isso? Sai de duas células invisíveis, uma chamada sêmen e a outra chamada ócito. Em cada uma daquelas células invisíveis, você tem que multiplicar 50 vezes na plaqueta. Nós fazemos isso na fazenda experimental, fecundação in vitro. Aspiramos o ócito da vaca, maturamos nas estufas, vocês viram as imagens ali, fecundamos, pegamos o sêmen que melhor se acasala para melhorar aquela espécie, fecundamos, dentro de 3, 4 dias tem um embriãozinho, com 32 ou 64 células, ainda você tem que multiplicar 30 vezes no microscópio para ver, porque é invisível, e ali estão codificados, aquele software está escrito tudo que precisa acontecer para chegar. Dá uma olhadinha, não é? Eu estou vendo vocês, uns têm olhos pretos, outros azuis, outros cor-de-rosa, cabelo, tudo, a formação. E ainda com capacidade de formar outros. Ainda a gente vem com capacidade de formar outros, né? De dar perpetuação. Ainda mais, né? É uma alegria quando a gente vai participar do processo de formar outros. Veja que bênção que é esse negócio. Ainda tem gente que acha que esse negócio veio do macaco. Tá bom, mas e o macaco veio de onde? O macaco também, ele só não tem o nível de inteligência que nós temos, mas eles têm uma quantidade semelhante de cromossomas, de DNA, tudo igual. Mas veio do macaco. Eu estou nem aí se veio ou não veio. Só sei que eu não tenho nada de macaco aqui em mim, não é? Temos muita semelhança, claro. Então o macaco também não veio do nada, né? Por isso nós preservamos os valores cristãos. Toda porta de banheiro nossa está a Bíblia lançada lá. Vocês já viram? Vão no banheiro hoje, tá? Até 6 anos atrás não tinha isso. Todo dia tinha que mandar pintar a porta. Palavrões, desenhos obscenos, aquela coisa toda, né? Todo dia tinha que pintar a porta. Aquilo me incomodava sobremaneira. Um dia, uma bela madrugada, sempre acordo um pouco preocupado com aquilo que eu não consigo ajustar, e vem alguns pensamentos, anoto, vou para o meu closet, eu tenho um pacote de papel lá, escrevo, no outro dia eu vou aplicar a solução. Me veio Bíblia no banheiro, coloquei 7 versículos em cada um. Nós temos 1.400 vasos sanitários, viu, gente, aqui na rede. Nesses 6 anos não tive que pintar uma porta a mais, ninguém arrancou um adesivo deste, ninguém rasgou, ninguém riscou um adesivo deste. O cara senta no vaso, relaxa. Aí vem aquelas coisas, né? Ele, opa, peraí, eu preciso ser diferente. Essa é a força da palavra de Deus. Não é à toa que esse livro tem perspassado geração após geração durante milênios. Não é? Qual foi o livro mais lido há 100 anos atrás? Vocês sabem? Eu sei, a Bíblia. Não lembro nenhum. Por isso eu uso e pratico. Acesso aos pais, online está aqui. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas que se tornar o autor da própria história. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar verdadeiro autor de sua história. A maior parte das pessoas, principalmente as ansiosas, se vitimizam toda hora. Ai, porque dói. Ai, porque isso. Ai, porque o fulano. Ai, porque meu tio. Ai, porque minha mãe. Ai, porque meu pai. Ai, porque meu filho. Ai, a vida toda. Gente, quem vive se vitimizando não vai ser autor da sua história. Você tem que ajustar essas coisas, contribuir, participar, ser solução e não problema. Quem leva o conhecimento a sério, faz a gestão da mente e tal, vai ser senhor e autor de sua história. Caso contrário, está ferrado. E nesse dia, quando seu filho estiver lá, espero que todos terminem e façam um bom curso. Muitos de vocês vão abrir uma faixa lá assim, falar: Luiz Roberto
você venceu. O outro, Marcela, você venceu. Cristina, você venceu. E eu lá naquele lindo pódio, dou uma olhada, e cada dia isso me coloca mais responsabilidade. Eu preciso fazer desses jovens verdadeiramente vencedores. Por isso nós fazemos aqui com esse time tudo isso que nós dissemos aqui, que é um pouco daquilo que fazemos, que pensamos, a nossa forma de caminhar com essa instituição. Depois de sorteadas as bolsas, nós vamos sortear cinco livros desse aqui. Esse é mais uma produção da Unicesumar. Maringá fez 70 anos agora, dia 10 de maio, eu estou aqui desde 1953, e escrevemos esse livro aqui, num grupo de pioneiros, contamos a história de 1923 até 59, a volume 1. Aqueles que não ganharem poderão adquirir na livraria Campus, aqui no nosso campus universitário, tá? É uma linda história aqui, tudo que está registrado aqui foi contado por mais de um. Nós passamos dias juntos, o que um falava, alguém tinha que confirmar. Reuni gente de todas as áreas, educação, saúde, justiça, agricultura, indústria, tal, e para podermos escrever esse livro. Nós estamos dando livros, vocês já perceberam, quem está na área de humanas e alguns da área de exata estão ganhando os livros de cada disciplina, né? Nós estamos editando 400 livros todos os anos aqui. Somos também uma grande editora, uma grande produtora do conhecimento, porque os cursos que dos filhos de vocês, que nós não damos livros, a saúde é um deles, pergunta quantos livros eles compraram. E é complicado, viu, gente? Imaginar que uma pessoa vai querer fazer um curso superior sem comprar livro, tirando fotocópias, cópias, xerox, fotocópias para lá e para cá. Não dá certo, tá? Seu filho tem que construir uma biblioteca enquanto ele é acadêmico. Não só o nosso, mas comprar outros, que nós damos um de cada disciplina. É muito pouco ainda, mas uma boa parte dos alunos brasileiros se formam num curso superior sem comprar livros. Isso é uma vergonha. E nós não queremos que isso aconteça com os nossos alunos. Muito bem. Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Leonardo da Vinci. Meu e-mail está aí. Não vou conseguir atender todos vocês. Passa um e-mail para mim. Vai ter um assessor meu, Lisander. Está lá. Fica em pé, Lisander. É meio pequeno ele. Ah, não, médio. E vai estar assessorando aí algumas dificuldades, tal. Ele está à disposição. Também nosso time aqui da mesa principal. Desejamos um feliz futuro para vocês, que Deus abençoe a todos. Obrigado.